Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos coisas muito boas e interessantes aqui no nosso Portal do José, neste nosso sabadão, que eu tenho certeza que transcorrerá na maior normalidade para pessoas como você e eu. E isso contrasta bastante com o que está acontecendo com essas criaturas que habitam esse estranho universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, aqui no Brasil e fora do nosso país também. Isso porque os principais formadores, influenciadores no campo da direita, ficam o tempo todo dizendo para os seus seguidores que nós estamos em meio a uma grande guerra espiritual, uma batalha cultural, uma guerra ideológica, ou tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo. Isso faz com que a maior parte dessas pessoas vivam o tempo todo sob o signo do medo, o signo do pânico, e isso faz com que elas não enxerguem muitas vezes a realidade concreta às suas frentes, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês algumas situações que estão transbordando em meio à batalha que eles estão vivendo nesse universo paralelo. No ano em que nós teremos eleições no nosso país, que definem a nossa realidade concreta. E não adianta eles ficarem com essas guerras espirituais, essas batalhas fantasmagóricas, porque o que decide mesmo o nosso destino é a realidade concreta depois que se chega ao poder. E tem muita coisa acontecendo, mas eu vou trazer aqui para vocês vazamentos, coisas que já estão acontecendo, que mostram que eles estão mais perdidos do que qualquer criatura nesse planeta, né? Afinal, guerras fantasmagóricas têm dessas coisas. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. E aí você já sabe, né? Gostou dos nossos vídeos? Compartilhe seu joinha, mande seu comentário. Isso tudo ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. Lembrando que no primeiro comentário, na seção de comentários, tem links muito importantes ali, tá? Para você participar ainda mais do nosso portal e dessa nossa batalha real que nós teremos aqui nesse ano de 2026, que está muito legal para o nosso lado, porque tem muita gente que está se somando aqui no que eu estou dizendo para vocês, tá? Se você não sabe o que eu estou falando, lê ali o primeiro comentário e vamos seguir em frente, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, começando aqui com essa história. Gente, olha, muito interessante esse dado aqui, tá? Quanto eu trouxe, já está repercutindo. Data-tempo. Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turnos em Minas Gerais. Em segunda rodada de pesquisa para as eleições de 2026, presidente amplia vantagem contra segundo colocado Flávio Bolsonaro. Gente, por que isso é muito importante? Porque os números são muito importantes. Lula chega a alcançar 42,3% das intenções de voto em um cenário estimulado, de primeiro turno contra outros 9 oponentes. O recorte da pesquisa mostra que o petista está 18,5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro, que atrai 23,8% da preferência dos eleitores mineiros. Olha só, gente, o jornal O Tempo é um jornal de um grupo, de um conglomerado de empresas, de grandes empresários no campo do transporte, da construção civil, de infraestrutura. Então, eles têm esse jornal e os formadores de opinião deles tentam sempre influenciar a sociedade dentro da perspectiva dos seus interesses econômicos. E quando eles revelam numa pesquisa que no estado de Minas Gerais essa diferença favorável a Lula, olha, a gente tem que considerar isso como uma coisa muito interessante, né? E a confirmar aí por outras pesquisas, que virão certamente na sequência e nas próximas semanas. E aí, né, aqui no fórum, tem essa avaliação também. Lula abre quase 20 pontos sobre Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, diz pesquisa. E aí é o seguinte, por que esses números são muito importantes? Porque nas eleições presidenciais passadas, o resultado foi esse aqui, ó. Quem ganhou o segundo turno da eleição para presidente em Minas Gerais? Lula teve 50,2% dos votos válidos contra 49,8% de Jair Bolsonaro. Veja o resultado das eleições em Minas Gerais. Gente, então Lula ganhou muito apertado do Bolsonaro e o resultado em Minas quase que foi o reflexo do resultado no cômputo geral das eleições do nosso país. Então, se Minas é considerado sempre um termômetro e o Lula abriu uma vantagem muito grande em relação ao Flávio Bolsonaro, ou Flávio Ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e vulgarmente conhecido como Flávio Rachadinha, então a situação está muito interessante. E isso ainda não mediu, essa pesquisa não mediu, os reflexos das cisâneas internas na extrema-direita. Então, olha, é uma notícia muito legal, eu diria até uma notícia espetacular.
E aí mais coisas, né, que precisam ser reveladas. Eu acho que, gente, o Marco Rubio, ele, sem querer, né, vamos imaginar isso, deu uma rasteira no Flávio Bolsonaro, gigantesca, porque o Flávio Bolsonaro mandou uma carta privada para ele, né? Pelo menos nós não sabemos o teor da carta do Flávio Bolsonaro, e onde o Flávio Bolsonaro quase que assina uma carta de entrega do nosso país, né? Uma rendição, né? Olha, vou fazer eleição aqui, mas olha, quem vai mandar são vocês. Tanto assim que eu ganhar a eleição, isso na cabeça do vendilhão da pátria, né? Eu vou colocar a transição toda para ajudar vocês aí a saquearem o nosso país. É isso que está nas entrelinhas. Aí o Marco Rubio disse isso, né? Olha, muito obrigado pela sua entrega, né? A promessa de entrega. Isso deu na pinta até na Globo News, gente. Até na Globo News aqui, isso chamou a atenção dos analistas também, né? Vamos ver aqui o que disse aqui a Natuza Neri e o outro colunista aqui que eu... No sexto parágrafo dessa carta, Camarote, tem algo bem esquisito. O Rubio diz para o Flávio o seguinte, vou fazer uma tradução livre aqui, tá? Nós notamos o seu otimismo relacionado às eleições de outubro e sua generosa oferta de colocar um time de transição de governo à nossa disposição se você for eleito. Que história é essa? Onde é que já se viu um governo eleito que coloca um time de transição de governo à disposição dos Estados Unidos? Ué, tá estranho esse... O que será que o Flávio ofereceu pro... Tá estranho, não. Isso é um banditismo, isso é uma traição, isso é uma coisa abjeta, isso é uma coisa horrorosa, isso é uma coisa vil, uma coisa verminosa, né? Se a gente puder dizer isso, né? Vindo de um verme, né? Pro Rubio. O Rubio está dizendo o seguinte... Nós recebemos, tomamos ciência da sua oferta, da sua generosa oferta de colocar um time de transição de governo à disposição do governo dos Estados Unidos? Eu nunca vi um negócio desse. Transição de governo é a transição do governo... Natuza, nunca existiu isso, Natuza. Você pode pesquisar. Quem é que está fazendo eleição num país, participando de uma eleição, e diz para uma nação estrangeira que vai ceder para ela a transição, ou vai colocar sob supervisão? Enfim, é uma coisa inacreditável. Imagina isso na Rússia, na China, isso era morte, isso era pena de execução, de enforcamento, sei lá, de tudo que se pode fazer contra um traidor da pátria. Que está de saída para o governo que está chegando. Não é transição de governo à disposição de nenhum país. Eu fiquei particularmente preocupada com esse trecho, Camarote. Natuza, isso mostra, sabe o quê? Esse movimento de interferência dos Estados Unidos aqui. No caso, o candidato, né, o Flávio Bolsonaro, faz esse gesto e não espera que isso seja divulgado. Então, o que o Camarote está dizendo é aquilo que se sabe. O Rubio entregou, né, o bandido, né, entregou o traidor, né, o seu Flávio Rachadinho, Flávio Ladrão, enfim. E aí o seguinte, gente, a dona Michele, ela está sendo atacada aí pelos bolsonaristas mais radicais, né? E aí a gente vai ter, como eu disse para vocês, certamente planilhamento de pesquisas eleitorais, colocando a senhora Michele aí para ver a densidade que ela tem no meio dessa história toda. Isso certamente vai criar mais cisâneas internas, disso a gente não tem a menor dúvida. Isso porque quando se vê aqui o grupo do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, o que se vê é isso aqui, ó, vou pegar aqui o porta-voz, né, dos extremistas que estão lá fora, né, o neto do ditador aqui, junto com os outros golpistas. Vamos ver aqui alguns trechos de coisas que ele publicou ontem, vamos lá. Muito com a prisão do meu galego, e havia alguns compromissos que tinham sido... Por exemplo, ele chama a atenção aqui dela ter chamado o Bolsonaro, usar essa expressão, né, de galego. Então, vejam o que está no subtexto aí, como é que está enxergando o comportamento da Michele. Praticamente ele está dizendo que a Michele é uma falsa, né, é uma bandida, é uma vigarista, quando ela usa expressões carinhosas, ou supostamente carinhosas ao Bolsonaro. Confiram aqui. Eu não sei vocês não têm vontade de cortar um pouquinho, só um pouquinho assim, só para ver o que acontece, os pulsos, toda vez que ela fala meu galego? Não é um negócio, não soa
fake. Principalmente se vocês soubessem as coisas que eu sei. Mas vamos lá. E aí ele faz essa observação, né? É uma coisa falsa, principalmente se vocês soubessem as coisas que eu sei. Então, na visão dele, ele sabe de podres da dona Michele, né? Não sabemos se podres no campo pessoal, no campo financeiro, no campo moral, no campo conjugal, não sabemos, mas que ele diz que sabe de podres da senhora Michele, isso ele está dizendo. E aí a senhora Michele certamente vai tomar conhecimento disso e não vai ficar nada feliz com esse tipo de comportamento do aliado do Flávio Bolsonaro e do Bananinha, né? Ou mais alguns trechos aqui importantes. Nada excluída de que o PL é uma ameaça para as mulheres. Porra. Aqui ele está dizendo o seguinte, qual é a causa da Michele ter vindo a público para fazer o que ela fez. Parabéns, grande trabalho da presidente do PL Mulher. Porra, grande trabalho. Se você não está no chat, assim, sim, esse aqui é outro trecho, que ele tá atacando aqui a Michele por ter recebido o apoio de Erika Hilton. Absolutamente chocado com o fato de que a Michele está ideologicamente no mesmo espectro de um travesti marxista. Eu não sei o que te dizer. Olha só, ele atacou a Erika Hilton, gente, da forma mais vil, mais baixa. Se ele estivesse aqui no Brasil, ele estaria preso, né? Mas como ele é um bandido covarde, está fora, então ele fica se escudando aqui na internet para fazer as agressões que eu não vou nem passar aqui para vocês. Mas agora sim, o trecho em que ele revela o que está por trás do comportamento estaria por trás do comportamento de Michele. Piti, tá? Não é. A causa para isso é porque, vamos ser absolutamente claros aqui. A causa para essa difamação gratuita, a causa para ela é porque Michele quer implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro para se tornar a única alternativa do partido. Tá dito em bom português. Essa história do Ceará é acessória. Contrariou a Michele. A Michele queria que apoiasse o Girão. Como também queria colocar a sua candidata na chapa do Senado. Mas o que acontece quando o diretório estadual e nacional... Então é o seguinte, o tiroteio interno não parou, né? Assim, a gente tem... a extrema-direita está toda dividida. Tem um que presta solidariedade a Michele, outro ataca. Enfim, nós estamos torcendo para eles continuarem nisso aí, porque os podres vão acabar aparecendo mais, né? Estou mostrar para vocês aqui. O cidadão aqui está dizendo, olha, é interesse por poder, ela quer dar rasteira no Flávio, que ela quer ser a candidata no meio dessa história, né? E que ele teria informações sobre algumas coisas que ele não quer falar sobre ela. E a gente vai vendo mais analistas da extrema-direita dizendo coisas como essa aqui, ó. Porque muita gente moderada olha e fala assim, vem cá, se a família é isso, se um xinga o outro, e não venham dizer que a Michele é a única que tinha que lavar a roupa suja em 4 paredes, porque a turma do Eduardo não vem fazendo isso. Uma família que se trata dessa forma, não consegue se unir nem dentro de casa, vai unir a direita? Vai governar o Brasil? Não, não vai não, porque não são família, não são absolutamente nada, são vigaristas mesmo, né? Flávio vai questionar Bolsonaro sobre Michele. Gente, vocês imaginem só, né? O Flávio Bolsonaro foi visitar o Bolsonaro ontem e entrou mudo e saiu calado, não falou com a imprensa. E a Michele estava lá. Então, olha, é complicada a situação, né? E coisas complicadas estão acontecendo com ele também. Vão se acumulando aí a capivara criminal, né, da família Bolsonaro. Polícia Federal conclui que Flávio Bolsonaro caluniou Lula, atribuindo crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Vai ser condenado criminalmente por essa também, mas uma condenação a mais, uma a menos, né? O que para essas criaturas pode representar. Polícia Federal conclui que Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra Lula. Então vai dar uma condenação criminal, gente. Bom, eu vou ficando por aqui e lembrando para vocês, eu ia passar agora um material na hora do almoço das entrevistas que eu estou fazendo, muito interessantes com pessoas que eu estou conhecendo e abordando aí nessa nossa trajetória de 2026, mas vai ficar para amanhã, porque eu precisei editar, às 10 horas da manhã. Vou fazer tipo estreia de documentário, né? Curtinho, ficou com 10 minutos um pouquinho, mas anote aí, 10 horas da manhã nesse domingão, tá bom? Eu acho que vocês vão achar muito legal.
Eu fico por aqui, um grande abraço, olha, e sempre vejo o nosso primeiro comentário lá com o seu apoio aqui para a nossa caminhada nesse ano de 2026, tá legal? Você é muito importante, muito querido e querida aqui por esse que vos fala, tá bom? Um grande abraço, tchau.